Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Esta semana, um caso muito rumoroso tomou como assunto, talvez principal, que foi discutido em relação à decisão judicial em nosso país, que é o caso da influenciadora digital, blogueira e modelo, senhorita Mariana Ferrer. Este caso é extremamente emblemático e estarreceu o nosso país em função de como foi a audiência criminal em que ela, como vítima do caso, foi extremamente humilhada, e esta humilhação ocorreu, pelo que se viu pelas imagens, pelo teor da audiência, não sobre, vou dizer, a conivência, mas sob uma omissão extremamente condenável do juiz do caso, o senhor Hudson Marcos. Vejamos bem todas as questões que envolvem este caso e todos os desdobramentos. Mariana Ferrer ingressou com uma ação penal por estupro diante do cidadão, se é que dá para se chamar de cidadão, que o chamado promotor de festas, senhor André Aranha. Aliás, um nome por demais peçonhento. E este acusado teceu comentários horripilantes a respeito desta moça. Isto aconteceu, essa audiência, no estado de Santa Catarina. E o pior de tudo é que o advogado de defesa deste réu, André Aranha, o senhor Cláudio Gastão da Rosa Filho, durante a audiência, pegou a palavra e não foi interrompido pelo juiz e nem advertido pelo Ministério Público, que nesse tipo de ação é o fiscal da lei, diante dos excessos que esse advogado de defesa estava cometendo. Evidentemente que todo réu tem direito a um advogado. Não se está questionando este fato do réu André Aranha ter um advogado. E nem se está questionando o fato do advogado fazer uma sustentação oral para defendê-lo. O que eu estou questionando e evidentemente condenando foi a forma de atuação do advogado de defesa, volto a dizer, o senhor Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado em Santa Catarina, que ao fazer a pseudo-defesa de seu cliente, humilhou, tratou essa moça como se ela fosse a culpada, como se ela tivesse causado o seu estupro, e usou de termos extremamente pejorativos e comentários condenáveis a respeito da vítima do crime. Primeiro, nenhuma mulher quer ser estuprada. Segundo, não é o fato de uma moça ser uma influenciadora digital, ter fotos na internet, seja qual for o tipo de foto, e não é o fato de uma moça estar numa festa noturna que a coloca como se ela quisesse ser estuprada. Isso é um comportamento e uma defesa inapropriável e que foge da seara jurídica. Segundo, colocar como se essa moça fosse algo extremamente descartável, como se um estupro fosse algo corriqueiro, também não faz parte, não se coaduna com uma defesa jurídica. Aí vamos ao erro em si da decisão judicial do magistrado Hudson Marcos e do erro do representante do Ministério Público, o senhor Tiago Carriço de Oliveira, ao terem emitido a sentença do juiz e o Ministério Público não ter recorrido de estupro culposo. Não existe o tipo penal de estupro culposo.
crime, só a lei o define. Só existe crime culposo nas hipóteses definidas em lei. Por exemplo, homicídio culposo, lesão corporal culposa e assim por diante, outros tipos penais em que admite a modalidade culposa. Como não existe esta figura eufemisticamente criada nessa audiência chamada de estupro culposo, jamais o juiz poderia ter dado uma sentença com essa condenação, que é uma condenação branda, é um deboche, inclusive, para quem é vítima desse crime, e sob os auspícios do representante do Ministério Público, que na própria hora de emitir uma sentença dessa tinha que lançar mão de um recurso, porque na condição de fiscal da lei, que era o Ministério Público, neste caso, ele deveria ter recorrido. Vamos às situações jurídicas. Evidentemente que o fato do advogado de defesa, senhor Cláudio Gastão da Rosa Filho, ter na audiência feito o que ele fez, ter simplesmente humilhado ao máximo a vítima, é caso da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Santa Catarina, cassar o registro, ou no mínimo dar uma grande suspensão a esse advogado. A OAB não pode mais compactuar que nos seus quadros tenham advogados que vistam a camisa de réus, que deixem de ser advogados e passem a ser simplesmente cúmplices e coniventes com seus clientes. Segundo, em relação a esse juiz, o senhor Hudson Marcos, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deveria abrir algum procedimento. E caso isso não ocorra, isso é caso para o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão correcional administrativo do Poder Judiciário, que tem as atribuições para esses tipos de casos. Terceiro, o caso do promotor Tiago Carriço de Oliveira, representante do Ministério Público. Existe nos Ministérios Públicos Estaduais órgãos internos que são responsáveis por correições. E caso isso não ocorra, é caso para o Conselho Superior do Ministério Público, que também tem essas atribuições. Voltando à situação em si, eu condeno veementemente o machismo estrutural que exista em qualquer área. Não é porque na audiência havia um juiz homem, um promotor de justiça homem, um advogado de defesa que fosse homem, que isso se justificasse. A questão não é por aí, a questão é que existem homens com H maiúsculo e homens com H minúsculo. Homens que não se prezam e que desrespeitam mulheres, esses têm que serem condenados em qualquer que seja a seara. O caso dessa moça tem que servir de alerta para todo o Brasil, para famílias e para outras mulheres que sempre tenham cuidado com promessas falsas, com homens que vendem a ilusão de que irão dar qualquer tipo de benefício, seja porque eu estou falando porque esse era um promotor de festas. E também falo em questão que as famílias têm que ter sempre o cuidado de alertar suas filhas, enfim, as moças da família, que quando se estão diante de um relacionamento abusivo, que a moça deve ter um cuidado. Estupro poderia acontecer, inclusive, entre um casal. Basta não haver o consentimento da mulher, basta que a mulher não queira, independentemente dela estar numa festa, independentemente dela ser casada e ter sido marido, independentemente de ser entre namorados, que basta não haver consentimento, que é um estupro. Por isso que não poderia se falar em estupro culposo neste caso. Então seria esse o recado que eu queria dar nesse vídeo, o meu máximo repúdio ao que aconteceu nessa audiência, e que os órgãos do Judiciário, do Ministério Público e a OAB tomem uma atitude severa diante desse caso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, em que eu voltarei a falar sobre questões políticas e jurídicas do nosso país e as questões internacionais. Muito obrigado a todos.